Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Salles e hoje nós vamos estudar sobre a comparação e ordenação do conjunto dos números inteiros. A gente já teve aula falando sobre o conjunto, dos números inteiros. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Então, o tema da aula de hoje é esse aqui, ó. Comparação e ordenação dos números inteiros. Quando eu falo em comparar, quando eu falo em ordenar, comparar é saber o que é maior, o que é menor. E a ordem é quem vem primeiro, quem vem depois, né? É isso que a gente vai ver com os números inteiros, tá bom? Então, esse é o desafio. Ó. O desafio da aula é ordenar e comparar os números inteiros. Vocês vão ver que é bem simplesinho, é bem fácil. Então, acompanhem comigo. Antes de eu fazer a comparação de algum número, você precisa saber sobre o que é o módulo do número, tá? Então, vamos lá. O que é o módulo de um número? O módulo de um número inteiro é sua distância até o zero, sempre positivo. Então, por exemplo, o módulo é representado por essas duas barrinhas aí. Estou mostrando para você, essas duas barrinhas. Essas duas barras e o número está lá dentro. Módulo de 5. O módulo de 5 é igual a 5. Isso significa que a distância do mais 5 até o zero são 5 unidades. Então, o módulo de mais 5 é igual a 5. Da mesma maneira, o módulo de menos 4 é 4. Por quê? Porque a distância de menos 4 até zero são 4 unidades. Então, quando eu falo de módulo, eu estou falando da distância daquele número até o número zero. Tá? Vamos lá. Números opostos ou simétricos. O que são os números opostos ou simétricos? Para os números serem opostos ou simétricos, a primeira coisa tem que ter o mesmo módulo, ou seja, tem que estar a mesma distância do zero. Então, no exemplo, eu tenho ali, ó, o módulo de menos 3, ele é igual ao módulo de mais 3, que é igual a 3. Ou seja, a distância do menos 3 até o zero é a mesma distância do mais 3 até o zero. Então, para ser oposto assimétrico, a primeira coisa é ter o mesmo módulo, né? A mesma distância até o zero. E ter sinais diferentes. Porque para ser oposto, um tem que estar de um lado, o outro tem que estar do outro, né? Então, tem que ser positivo e o outro negativo. Se isso acontecer, a gente chama de números opostos ou simétricos, tá? Vou te perguntar, qual é o oposto de menos 7? Você sabe que o módulo de menos 7 é 7, porque a distância de menos 7 até zero é 7. Então, o outro que tem o mesmo módulo é o mais 7. E a distância do mais 7 até o zero é 7, então ele é oposto ao menos 7. Então, a resposta é mais 7. Muito fácil, né? Ser simétrico ou oposto é isso, tá bom? Comparação de números inteiros. Para a gente fazer a comparação, olha só os contextos que eu coloquei para você. Primeiro, temperatura. Termômetro com menos 8 e menos 2. Qual você acha que está mais frio? É o menos 8 ou é o menos 2? Lembra da reta numérica? O menos 8 ele é mais frio que o menos 2, pois o menos 8 está à esquerda do menos 2. Ou seja, quanto mais à esquerda o número estiver na reta numérica, menor ele vai ser. Tá? Olha uma outra situação. História, linha do tempo. Isso aparece muito, né? 300 anos antes de Cristo, então fica menos 300, porque está antes de Cristo, e 1500 depois de Cristo, então positivo. Qual que é mais antigo? 1500 depois de Cristo ou 300 antes de Cristo? Se você for colocar isso na reta numérica, você vai ver que o 300 antes de Cristo está mais à esquerda do que o 1500 depois de Cristo, né? Então, menos 300 é menor que mais 1500. Na história, quanto mais negativo, mais antigo, tá? Outro contexto, elevador. Menos 2 está no subsolo e primeiro andar. Quem está mais embaixo? Quem está mais baixo? Se é menos 2, quer dizer que está abaixo do solo, né? Abaixo do térreo, aliás. Se está abaixo do térreo, quer dizer que
Se é -2, o -2 é menor que o +1, então quem está no subsolo está abaixo do teto, ok? Essa é feita uma comparação, né? Desafio para vocês. Imagine você é um astronauta. Então, esse é o desafio, você é um astronauta. E você precisa escolher para qual planeta viajar. Planeta Gelo Profundo, olha o nome, Gelo Profundo, ele tem uma temperatura de -270 graus Celsius, quase zero absoluto. E o planeta Inverno Eterno, ele tem a temperatura de -150 graus Celsius. A pergunta que eu faço, qual desses planetas é mais frio? E aí eu coloquei até a imagem aqui para você ver, olha lá a situação hoje. Esse aí é o primeiro, que é o Gelo Profundo, e aquele outro ali, ó, o Inverno Eterno. Qual deles é mais frio? O primeiro é -273 graus e o segundo é -150. Se você colocar essas temperaturas aí numa reta numérica, você vai ver que o -270 está mais à esquerda do que o -150. E quanto mais à esquerda, menor é o número. Então, -270 graus Celsius é menor do que -150 graus. Então, significa que o gelo profundo aí, ó, ele é mais frio, tá bom? E você queria para qual? Os dois são muito gelados, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês, essa comparação, tá? Vamos fazer a revisão. O que a gente aprendeu nessa aula? Acompanha comigo, vamos relembrar aí. Mostrei para vocês como fazer a comparação de números, né? Comparar e saber quem é maior, quem é menor. E ordenar os números inteiros, é quem vem primeiro, quem vem depois. Então a gente aprendeu também o que são os números opostos ou simétricos, que são aqueles que têm o mesmo módulo, né? E eu falei para vocês também sobre o módulo. E era isso. Continue nos acompanhando, a gente vai ter mais e mais aulas sobre o conjunto dos números inteiros, tá? Pra vocês ficarem craques nisso aí. A gente se vê em outra aula, em outro momento. Até lá, tchau.